Temos compartilhado, né, ao longo de algumas salas, alguns ensinos, e entendendo que se abriu-se uma janela para que uma igreja cibernética se levantasse nesses dias. Nós cremos que esse é um tempo dessa revelação, cremos que esse é um tempo que o Senhor está também nos inserindo, né, sobre essa ótica, sobre essa revelação. E eu gostaria muito nesta noite de poder estar com você, compartilhando algumas coisas que Deus tem falado conosco. No começo do ano eu tive uma experiência, né? Eu estava ali antes de eu iniciar, né, minha experiência no novo trabalho. Eu tive um tempo de uma experiência em que eu pude ali ir até próximo de um farol, né, que fica ali na praia, na Ilha Bela, e que também é um farol que é conhecido pelos navegantes como Torre de Vigia, né? E ali Deus ministrou sobre o meu coração, falou algumas coisas, alinhou, né, trouxe luz para algumas circunstâncias, algumas situações e momentos que nós iríamos passar, né? E com isso ele me fez lembrar de uma palavra, né? A palavra que eu quero dividir com você nessa noite. Então eu creio que nós estamos experimentando nesses dias movimentos intensos dos céus sobre a terra. É um tempo em que o Senhor está revelando ao seu povo, seu plano, seus desígnios, para que seja preparado um ambiente espiritual para a sua volta. Nós cremos que nós estamos nas portas da volta de Jesus, né? Os sinais apontam para a volta de Jesus. Então existe uma operação profética que está acontecendo nesses dias, e eu tenho por diversas vezes anunciado e declarado que o manto ele está em movimento. Há um manto em movimento nesses dias, um manto profético, ativando as águias de Deus, liberando estas águias, levantando uma geração que é aquela geração que está ali no livro de Joel, uma geração de um exército poderoso. Nós cremos também que Ele está nos conduzindo a um mover numa dimensão de conquista através da profecia. Por isso essa noite, né, o tema da nossa mensagem é conquistando através da profecia. Então eu queria que você viesse comigo para o livro de Abacuque, capítulo 2. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa palavra, vamos apertar os cintos e vamos agora voar nas asas do Espírito para entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações, quer falar conosco, quer nos edificar. Nós estamos aí prontos também para experimentar a festa, né? A festa das primícias, né? Ou, como nós temos muitas vezes dito, a festa de Pentecostes. Passamos por uma experiência de passar a Páscoa em nossos lares, e eu creio que o Senhor está nos preparando, né, para podermos receber mais do Senhor e mais da sua glória, né? Muito obrigado, Rebequinha. Abacuque capítulo 2, verso número 1 diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a respeito da minha queixa. Aí veio uma resposta de Deus, depois eu vou te aplicar esse contexto que Abacuque está experimentando. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma experiência que Abacuque experimenta naquele momento, e é interessante. Eu quero extrair algumas verdades espirituais da palavra, né, para que você possa mergulhar, para que você possa
experimentar e para que você possa conhecer mais além dessa experiência que Abacuque teve, mas como que ele responde ao Senhor diante dessas circunstâncias. Então Deus concedeu a Abacuque uma visão. Naquele tempo Israel estava se afastada do Senhor e Deus concede a Abacuque uma visão de um julgamento que viria sobre Israel, seguido da punição sobre as nações que seriam usadas por Deus para executar os seus juízos. Na sua onisciência do Eterno, ele corrige a sua nação, porque ele corrige-a como um filho, né? Por isso, quando nós lemos ali, entendemos no livro de Hebreus, no capítulo 6, Deus corrige aquele que o ama, que o açoita, castiga, né? Todos aqueles que o recebem como filho, né? Recebem como pai, que são filhos. Por isso que quando você está fora da correção, né, a evidência onde você não tem uma relação de filiação, mas tem uma relação de bastardo, né, onde você não reconhece essa paternidade da parte de Deus. Isso que eu tenho falado, inclusive, tenho sempre instado com os meus filhos, porque é necessário que haja correção. A correção, ela demonstra a expressão do amor, ela demonstra o amor, o cuidado e a proteção do Senhor. Então Abacuque fala sobre um julgamento que viria sobre Israel, sobre um juízo de Deus sobre Israel, e que Deus usaria as nações para executar esse juízo, porque toda a terra é minha, diz o Senhor dos exércitos. Interessante que, devido à natureza da profecia de Abacuque, muitos estudiosos da Bíblia, eles acreditam que a sua mensagem ocorreu um pouquinho antes de Nabucodonosor, né, marchar com o seu exército para derrubar Jerusalém e levar cativos os judeus para a Babilônia. Naquela época, as condições de Israel eram piores do que as nações pagãs, deixando o relacionamento especial que eles tinham com Deus e a sua aliança, né, com Ele. Então, naquele momento, Israel tinha uma condição onde o próprio Deus, ele descreve através da sua palavra que era pior do que as nações pagãs. Então Deus iria operar um juízo, iria trazer um juízo, usando as nações, né, onde cremos que através de Nabucodonosor eles ali ficaram 70 anos no cativeiro, a profecia de Jeremias que estava para se cumprir. E é interessante que Abacuque, quando nós vemos ali Abacuque, no verso número 1, ele diz assim, olha, estarei na torre de vigia. Olha que coisa interessante. Estarei na torre de vigia, né? E ficarei na minha fortaleza. Uau! Abacuque, as circunstâncias que se apresentaram para as nossas vidas, né, elas buscam muitas vezes uma base de sustentação, através de pensamentos, medos, ansiedades, insegurança, e essa base de sustentação é o que alimenta muitas vezes a incredulidade em nossos corações. Presta bem atenção. As circunstâncias, quando muitas vezes elas se apresentam para nós, elas trazem consigo uma base de sustentação, onde muitas vezes os nossos pensamentos, os medos, a ansiedade, a tristeza, a insegurança, é uma base de sustentação e o que alimenta muitas vezes a incredulidade. Por isso que é necessário nós buscarmos o Espírito Santo, buscarmos nos alinhar com o Espírito Santo, para que Ele possa remover dentro de nós toda a base de que sustenta toda e qualquer incredulidade, que não permite que a revelação da palavra possa penetrar no nosso coração. Interessante que as torres elas eram construídas antigamente nos altos das muralhas. Quando nós vemos as construções das torres, elas eram construídas nos altos das muralhas, nas portas da cidade. Sempre foram lugares fortes, lugares de segurança,
de proteção, onde se permitia ter uma visualização do inimigo, ainda quando de longe eles se movimentavam, tanto as torres de vigia como os faróis, né? Então as torres proporcionavam uma visão ampla, um posto avançado, alto e privilegiado de guarda, uma fortaleza diante das circunstâncias adversas. Então, diante desta profecia, Abacuque diz assim: sobre a minha guarda estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza. Eu creio que nós vivemos dias onde o inimigo tem trazido sobre nós, através de informações, para estabelecer uma base de sustentação, medo, de angústia, de tristeza, de incertezas com relação a tudo aquilo que está acontecendo nesses dias. E muitas vezes isso é uma base que sustenta a incredulidade. Mas Abacuque nos passa um código, nos passa um caminho. Ele fala assim que num tempo como esse nós temos que subir na torre de vigia, estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, estar com Ele, pois nessa torre de vigia é onde é a minha fortaleza. Ficarei na minha fortaleza, e sobre a fortaleza me apresentarei. E sobre a fortaleza eu ficarei. Olha que coisa extraordinária. Abacuque diz assim que nós devemos se esconder em Deus. Nós devemos subir para a sua presença. Nós devemos estar com Ele, buscar a Ele, estar inseridos na sua direção, para conhecer a tua vontade, para conhecer a tua palavra, para conhecer aquilo que Ele tem para nós e nos fortalecer na evidência, na revelação da tua palavra. Olha que coisa extraordinária. Abacuque continua dizendo, olha, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei diante daquilo, da minha queixa, daquilo que eu for arguido. Olha, interessante que Abacuque está falando em ver o que Deus falará com ele. Ele busca estar no lugar. E aqui que eu quero trazer aqui uma aplicação profética para a sua vida. Nós precisamos buscar um lugar para estar nele, para ouvir a Ele. Um lugar onde nós iremos vigiar diante das circunstâncias, diante das evidências. Mas um lugar onde eu possa estar em Deus. Para quem entrou agora, eu estou lendo Abacuque capítulo 2, verso número 1, verso número 3. Então é interessante que eu preciso ir para um lugar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a sua orientação, para ter a direção com relação à sua estratégia, com relação àquilo que Ele tem para mim neste tempo. Esse procedimento de fé traz consigo o poder para derrubar toda e qualquer base de sustentação que queira afetar tua vida, que queira influenciar tua vida, que queira trazer qualquer tipo de incredulidade. Abacuque diz assim: eu subirei à minha torre de vigia e estarei ali na minha fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é um lugar em onde nós podemos nos esconder, estar com Ele, ser revestidos do seu poder, ser revestidos da tua glória, ser revestidos da tua santa presença. E é nesse lugar que nós estamos nele, nós podemos ouvi-lo, nós podemos receber as direções que nós necessitamos para esse tempo, receber orientação para aquilo que Ele tem para nós. Esse é um procedimento de fé, meu irmão, que traz consigo um poder para derrubar toda e qualquer base de sustentação que o inimigo tem buscado trazer nesses dias, para trazer medo, para trazer tristeza, para trazer incerteza e em muitos momentos trazer suicídio e trazer morte. Eu quero te convidar nesta noite a um lugar no Senhor, a uma torre de vigia nele, a um lugar onde você vai ser fortalecido, onde você vai ser renovado, onde você vai ser restaurado nele, onde você vai ser reconciliado nele.
nele, reconciliado naquilo que ele estabeleceu para você nesse tempo, reconciliado naquilo que ele tem para você neste tempo, para que você, diante dessas incertezas, você não olhe para as circunstâncias, mas você possa olhar para ele. Abacuque estava refletindo profundamente e ele assume uma posição definitiva e age. Ele caminha para a sua torre de vigia. Talvez nessa noite eu quero trazer um quadro profético para a sua vida. Talvez você precise caminhar para a torre de vigia. Você precisa subir para as alturas. Você precisa experimentar como João experimentou. Quando João, no capítulo de Apocalipse, capítulo 4, ele tem uma visão, ele vê o céu aberto. Ele ouve uma voz: sobe aqui, eu te revelarei e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nós precisamos subir para a presença de Deus. Nós precisamos, como as águias, subir para as alturas. Nós precisamos ir para a sua torre de vigia. Nós necessitamos nos abrigar nele e descobrir que ali é a nossa verdadeira segurança. Na torre ele estava, Abacuque, é na torre onde nós estaremos, é na torre onde nós aguardaremos a ele, é ali onde nós podemos se pôr em vigilância, é ali onde vem sobre nós um espírito de vigilância, para que nós possamos vigiar em toda e qualquer circunstância, como sacerdotes, como uma geração profética, como profetas do Senhor, como uma igreja sacerdotal que entendeu o seu tempo, que entendeu o seu modo, que entende a maneira que o Senhor está operando, e ali, nessa posição de vigilância, ele pode descansar em paz. Aleluia! Pois ele sabe que o Senhor responderá. Ele revelará os seus planos, os seus desígnios e a sua glória. Eu quero te convidar a você subir para a torre de vigia, a você subir para a presença dele, a você entrar em uma dimensão onde você vai ser fortalecido, a você entrar em uma dimensão para que o Espírito de Deus te leve a uma liberdade, e esta liberdade no teu interior, no teu ventre, no teu coração, possa ativar em você as dimensões do reino, para que você possa ser transformado de glória em glória, de fé em fé, na imagem dele, na semelhança dele. E é interessante que é nesse lugar que você entra, você sabe que o Senhor te falará contigo. Há um lugar de adoração, há um lugar nas alturas do Espírito, onde nós precisamos se achegar, onde nós precisamos subir, onde nós precisamos estar. Há uma dimensão que o Senhor nos chama nesta noite a estar assentado nos lugares celestiais juntamente com Ele. Há um lugar nas alturas do Espírito onde você pode ver coisas impossíveis. Há um lugar nas alturas do Espírito onde você pode ver coisas impossíveis acontecer. Há um lugar, basta você abrir o teu coração. Abra o teu coração nesta noite. Deixa que Ele possa retirar do depósito do teu espírito a palavra revelada, a palavra manifesta, que ativará em você uma dimensão de fé, para que você possa se mover nesse lugar, para que você possa se mover nele, para que você possa entender que Ele falará contigo. Você falará com Ele e Ele falará contigo. Ele te responderá, Ele te conduzirá, Ele revelará-te os teus planos, revelará-te os teus desígnios, Ele manifestará a tua glória. Abacuque assume uma posição definitiva e age. Que esse Espírito do Senhor venha sobre ti, que você possa tomar uma posição de fé nesta noite e agir, ir ao encontro dEle, em busca dEle, assim como Jó diz ali no capítulo 20: aonde tu estás, Senhor, aonde eu posso te encontrar? Subirei na torre de vigia e estarei ali, guardado em ti, porque tu és a minha fortaleza. Estando nessa dimensão, o Senhor se torna a tua fortaleza, o Senhor se torna a tua proteção, o Senhor te guardará, o Senhor te livrará. E é interessante que o Senhor então responde a Abacuque
A resposta veio a Abacuque. Há uma resposta. Toda a ação que nós damos, que nós tomamos, há uma resposta dos céus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender o tempo do Senhor, entender e discernir esse tempo e avançar neste tempo, porque há uma resposta. É interessante porque Abacuque capítulo 2, verso número 2, o Senhor respondeu e disse, o Senhor falou com ele, o Senhor deu uma orientação e disse: escreve a visão. O Senhor pede que seja escrito a visão. Há um propósito naquilo que Deus estabelece neste momento sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele ensina a não viver por vistas. É diferente de viver com uma visão. Quando nós andamos por vistas, nós não andamos por fé, andamos segundo as circunstâncias desse mundo. Por isso que eu tenho dito, é necessário irmos para o acampamento de Deus. Estar aí naquele lugar, como está em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 18. Vai comigo para 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 18. Aleluia. É nesse lugar que eu preciso estar. É um lugar de fé. É uma dimensão de fé, onde tudo é possível ao que crê, onde tudo é possível ao que crê. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Essa circunstância, ela é temporal, ela é passageira, ela não é eterna. Isso que você está passando, isso que nós estamos passando, isso que nós estamos atravessando nesses dias, nesses momentos, é passageiro, não é eterno. Mas é necessário entender que as coisas que não se veem, essas são eternas. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, nós temos que nos mover para as coisas lá do alto, onde Cristo está. A visão é a chave para uma vida efetiva, pois quando você vê o seu destino, isso ajuda a disciplinar sua vida no que diz respeito ao treinamento, preparação e provisão para a visão que Deus tem dado para a sua vida. Eu tenho compartilhado, Deus me deu uma declaração. Eu tenho falado, visão é a chave para uma vida efetiva. Porque quando você vê o seu destino em Deus, ali na torre, isso ajuda a disciplinar sua vida no que diz respeito ao treinamento, à preparação e provisão para que essa visão se cumpra. É semelhante ao exercício. Eu gosto de fazer exercício. Eu creio que Deus tem nos instruído a cuidar do templo do Espírito Santo. Eu gosto de correr, sou maratonista, gosto de pedalar, faço também maratonas com bicicleta, e em alguns momentos livres até gosto de nadar. E tudo isso é necessário que haja treinamento, preparação, disciplina. Isso também se aplica à nossa relação com Deus, e principalmente em momentos onde nós somos desafiados, em momentos onde nós passamos pelas provas, pelas provações que Ele permite que nós sejamos inseridos. É esse momento onde há um campo de treinamento, onde nós damos respostas ao Senhor, aos céus. Essa é a chave efetiva para entender a visão que Deus tem dado para nós. Ele disse para Abacuque: escreve a visão. Por isso Ele está te dizendo essa noite: escreve a visão. Há uma visão que Deus tem te dado, há uma revelação que Deus tem te dado, há um propósito que Deus tem te dado neste tempo em que somente você está habilitado a realizar.
Então entenda isso, há um processo singular da parte do Senhor, e como debaixo desta unção, eu quero que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo, para que essa visão possa ficar clara para você possa se mover através dessa visão. Que coisa interessante, Provérbios capítulo 29, verso 18 diz assim: não havendo profecias, o povo se corrompe. A mesma palavra utilizada ali como profecia é um termo hebraico, é traduzido como visão, e muitas vezes citado, mas não totalmente compreendida. A palavra no hebraico para corromper significa lançar fora as restrições. Então, não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo lança fora todas as restrições. Olha que tremendo Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A mesma palavra profecia, a mesma palavra utilizada aqui como profecia, ela é na interpretação. Na mentalidade hebraica é utilizada como visão. Então poderíamos aplicar da seguinte maneira: não havendo visão, o povo não pode lançar fora as restrições. A visão traz consigo a habilidade de podermos lançar fora todas as restrições, tudo aquilo que nos impede de cumprirmos o chamado do Senhor para este tempo, e entender neste tempo como que nós podemos conquistar através da profecia. Há uma operação profética nesses dias, e eu quero deixar para você uma orientação para que você possa conquistar através da profecia, para que você possa se mover através da profecia, para que você possa se manifestar através dessa palavra escrita, você possa se mover através dessa palavra criativa, e você possa ser levado pelo Espírito a conquistar através da profecia. Vamos continuar. Você que está chegando agora, Abacuque capítulo 2, eu estou lendo o verso de número 2. Escreve a visão, torna-a legível sobre tábuas. As tábuas naquele tempo, elas eram tijolos de argila, finos como tábuas ou ardósia. Esse material era utilizado naquela época na Babilônia, porque a visão deveria ser transcrita em tábuas, porque precisava ficar registrado sobre algo duradouro como testemunho vivo para um tempo futuro. O Senhor está nos chamando para uma aliança com a sua palavra, e essa aliança fará com que a visão que Ele tem dado nos nossos corações seja como um cenário, e esse cenário será escrito sobre tábuas, sobre a sua palavra, sobre a palavra viva. Aqui há uma aplicação da parte do Senhor. Nós escrevemos sobre a tábua, sobre a palavra viva. Há uma plataforma que é construída quando eu entro em aliança com o Senhor. Você quer conhecer, você quer entender o cenário profético para a tua vida? É um cenário que Deus ele gera através dos nossos pais. É um cenário também que está ligado ao propósito redentivo de cada cidade, de cada nação. Mas eu creio que quando eu entro em aliança com Ele, eu estabeleço um cenário profético construído, uma plataforma para que a visão, a palavra que Ele tem me dado, possa acontecer. É interessante que para Abacuque ele disse assim: escreve a visão para que possa ser lida até por quem passa correndo. Aleluia! Para que as pessoas pudessem ler mesmo quando passassem correndo, ou seja, letras grandes. O efeito desta mensagem, o quadro que se aplica aqui é algo extraordinário, pois a profecia ela é criativa, ela move o poder de Deus, ela nos coloca em movimento. Guardariam as informações visualizadas na mente como um outdoor. É como se Deus dissesse para Abacuque: Abacuque, escreve em letras legíveis sobre as tábuas, para aquele que passa correndo possa ver, porque a profecia ela é
dinâmica. A palavra de Deus ela é dinâmica. A profecia ela é criativa. Ela se move segundo o poder de Deus. Ela nos coloca em movimento. Por isso eu tenho declarado que o manto está em movimento. Por isso que é necessário para guardar a informação, para ser visualizado em nossa mente, para que nós recebemos essa informação pela nossa mente e possa ser armazenada em nosso coração, em nosso espírito, para tomarmos a forma e sermos transformados segundo esta palavra, para que aquele que corre, para que possa correr, aquele que lê, há uma operação profética, o manto está em movimento, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Aleluia. Será visível a declaração que Deus deu naqueles tempos. Será visível a declaração que Deus tem dado a você, tem dado a tua vida, tem dado a tua família. Será visível, ficará visível a todos aqueles quantos o Senhor tem entregado a você, tem dado a você, para que você possa alcançar, para que você possa conquistar, para que você possa ministrar sobre estas vidas. A visão, no verso de número 3, Abacuque capítulo 2, verso número 3 diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. A visão que Deus concedeu a Abacuque, ou seja, haveria de ser manifesta no tempo determinado por Deus. Com isso, o profeta não precisava se preocupar-se, pois a profecia seria cumprida ao seu tempo. A visão cumprir-se-á no tempo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, e não compete aos homens saberem quando os eventos se dará. Esteja conectado ao Espírito, esteja nisso, pois a visão é para este tempo. A visão é para um tempo determinado. A palavra é para um tempo determinado. Nós temos que estar inseridos em Deus, inseridos nessa dimensão, estando nele, na torre de vigia, fortalecendo nele, ouvindo a sua palavra, porque no tempo determinado ela se cumprirá. Há algo interessante aqui que eu queria que você fosse comigo para Isaías, Isaías capítulo 55, é uma palavra que nós temos orado nesses dias. E é interessante quando você observa nessa palavra, não um contexto aqui histórico, mas eu queria abordar aqui o contexto profético, o contexto que essa palavra revela aos nossos corações. Isaías capítulo 55 diz assim, verso número 8: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. A profecia, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que ela me apraz e prosperará naquilo que a designei. É necessário que esta palavra regue o teu coração. É necessário que esta palavra fecunde, possa fecundar em teu espírito, possa gerar em teu espírito a vida, possa gerar em teu espírito a vida de Deus. O verbo de Deus está dentro de ti. O Espírito de Deus está dentro de ti. O fruto, o verbo de Deus, a semente de Deus está dentro de ti. Rios de água viva fluem do seu interior. É necessário que esta palavra seja regada pelo rio de Deus. É necessário que esta palavra possa fecundar em teu ventre. Ela possa gerar em teu ventre, fazer brotar em teu ventre, para dar semente, para dar frutos e para prosperar
naquilo na qual eu a designei. Este é o tempo que o Senhor está nos levando a conquistar através da profecia, porque a minha palavra, a minha profecia, ela não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá aquilo na qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela é criativa e ela contém o material necessário para trazer à existência aquilo que não existe, segundo o poder que opera através da tua palavra. Você precisa estar nisso, porque Ele estabeleceu através do seu próprio poder o cumprimento da tua palavra. Aleluia! Essa palavra, ela é viva e eficaz. Então quando nós geramos o material, quando geramos através da fé, nós geramos em nosso interior, ela fecunda, ela gera o material necessário para que nós possamos conquistar, prosperar, avançar naquilo na qual essa palavra foi enviada, ela foi designada. É necessário que isso possa gerar no teu espírito a convicção, meu irmão, de que Deus está realizando coisas tremendas, coisas extraordinárias nesses dias, onde aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, são aquelas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Aleluia! Ainda ali em Abacuque capítulo 2, ele diz assim, porque a visão ainda, Abacuque 2, verso número 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aleluia! Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus tem seus próprios métodos para resolver os nossos problemas, e a sua maneira de lidar com eles provavelmente não é do nosso jeito, não é do seu jeito, meu amado, não é da sua maneira, não é da minha maneira, uma vez que ele tem lições específicas em sua própria mente projetadas para nos ensinar, para nos conduzir no seu aprendizado, para nos conduzir na sua escola, na escola do Espírito, onde nós somos inseridos, onde nós somos conduzidos por Ele, onde nós recebemos o teu manto, que é leve e suave, e aprender de mim, na minha escola, porque eu sou manso e humilde de coração. Oh, aleluia! Olha o que está ali escrito no verso de número 4, Abacuque 2, verso 4. Eis que a minha alma, ela está algumas traduções para orgulhosa, mas algumas traduções para estar feliz. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Haverá diferença entre o ímpio e o justo. Haverá diferença entre o que crê e o que não crê. Haverá diferença entre aqueles que estão se santificando e aqueles que não estão se santificando. É interessante que no Novo Testamento é citado 3 vezes pelo apóstolo Paulo, dando-nos a importância dessa visão concedida a Abacuque. Em Romanos capítulo 1, verso 17, você tem a primeira menção que Paulo fala à igreja de Roma, que faz menção a essa palavra. Olha, vamos lá, vamos fechar esse quebra-cabeça. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso número 11, quando Paulo escreve à igreja de Gálatas, no capítulo 3, no verso número 11, olha o que está escrito: é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
mais uma menção. Hebreus capítulo 10, verso de número 38. Hebreus 10, 38 diz assim, e ainda faz menção inclusive de toda a passagem, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que virá e não irá demorar. 38, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Aleluia! Ao abrir as cortinas e mostrar ao seu povo como ele estava trabalhando, como ele estava operando, né? Como um desenho dele, como um grande arquiteto, Deus convida o seu povo a confiar nele, a subir para a torre de vigia, a ser transformado na mesma essência, a ser transformado na mesma palavra, a ser transformado naquela atmosfera de fé, aonde nós aprendemos a esperar com paciência e andar pela fé. A profecia nos ensina a parar de olhar para as circunstâncias e parar de falar a respeito das adversidades e problemas, e estamos prontos para conquistar através da profecia, assim como foi com Abraão, assim como foi com Jacó, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim como foi com Sansão, assim como foi com Gideão, assim como foi com Isaías, assim como foi com Elias, assim como foi com Eliseu, assim como foi com Joel, assim como foi com Abacuque, assim como foi com Malaquias, assim como foi com João Batista, assim como foi com Jesus, assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo, com João, com Tiago, assim como foi com todos aqueles que entenderam a justiça de Deus, entenderam as evidências do teu reino. Essa profecia é para nos levar a conquistar aquilo na qual Ele estabeleceu para nós neste tempo, nos movendo e nos conquistando através da profecia, pois a profecia fala de visão. Deus nos deseja então nos dar visões do reino. A sua prioridade é nos levar a nos mover no poder da tua palavra, a nos mover no teu tempo através de uma profecia viva. O poder de Deus se move de uma maneira sobrenatural. Portanto, eu quero declarar para você, meu irmão, por isso o Verbo se fez carne, a profecia, a palavra, ela se fez carne, ela encarnou no nosso meio e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aleluia! É necessário que essa profecia, esta palavra, ela se encarne em você, ela se transforme na substância na qual ela foi manifesta, ela foi liberada. Por isso Paulo nos ensina a se mover no sobrenatural dele, através do que? A orar e a meditar pelas palavras proféticas ou pelas profecias que foram liberadas sobre as nossas vidas, que foram geradas por imposição de mãos, mas guerreando e lutando pela palavra. É chegado um tempo em que o Senhor está nos levando a conquistar através da profecia, pois através da profecia Ele conquistou os nossos corações. Pois quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse a ele: Não foi a carne e nem o sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta profecia, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. É chegado um tempo de você se levantar e agir e se mover debaixo dessa unção, debaixo dessa atmosfera, debaixo dessa palavra, para conquistar através da profecia
que você possa nesta semana tirar um tempo, anotar sobre o teu caderno, trazer, pedir para que o Senhor traga à memória todas as profecias que foram faladas acerca de ti, que foram liberadas acerca de ti, e ativá-las no teu espírito, ativá-las no teu coração, para que você possa se mover, entender o tempo do Senhor, entender o modo do Senhor, para que nesta hora você possa conquistar através da profecia. Deus nos deseja nos dar entendimento em toda visão, como ele diz lá em Timóteo: considerai, pois, o que eu te digo, trarei entendimento de tudo. Haverá um entendimento do Senhor no Espírito. É necessário que nós estejamos sensíveis à voz dele, sensíveis à tua operação, sensíveis à tua manifestação, e a prioridade é nos levar, através da profecia, a nos mover no poder da sua palavra, através da profecia viva. O poder de Deus age de uma maneira sobrenatural. Então eu quero orar por você nesta noite, para que o dom de profecia possa estar ativo sobre ti, para que você possa mergulhar na profecia viva dos céus, porque este livro contém todas as profecias, toda a profecia necessária para aquilo que você tem para realizar neste tempo está neste livro. Uma vez eu estava ministrando num congresso, logo terminar, uma pessoa veio para mim e perguntou: Alexandre, como que eu posso profetizar? Existe uma maneira, existe uma técnica para profetizar? Eu até olhei para ele, era um jovem, que hoje até inclusive tem feito um trabalho extraordinário junto a uma geração sedenta pela palavra do Senhor, e eu disse para ele: coma do rolo, leia a palavra, alimente-se da palavra, encha-se da palavra, se mova-se sobre essa palavra, pois esta palavra contém todas as profecias relativas ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Portanto, eu quero